Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre como o contador pode utilizar as redes sociais para poder conquistar clientes, né, para o seu escritório. A gente tem um propósito aqui de estar sempre ajudando contadores que estão iniciando seu escritório de contabilidade. Quem ainda não me conhece, eu sou o Wellington Ribeiro. Eu iniciei o projeto Tribo Contábil, que tem a proposta de ajudar. A gente ajudou centenas de contadores a iniciar seu escritório de contabilidade do zero, mesmo aqueles que não têm experiência. E hoje eu quero conversar com vocês sobre como usar as redes sociais. Mas eu não só vou conversar com vocês, como eu vou trazer alguns convidados aqui especiais. A Fernanda, que é minha aluna, faz parte da Tribo Contábil, é uma pessoa que tem utilizado as redes sociais aí de uma forma muito bacana e conseguido resultados muito relevantes. Eu quero trazer ela aqui para poder compartilhar com vocês, tá bom? Ela já até me pediu aqui a parte. Vamos lá? E aí a gente vai conversando aqui, trocando a ideia, essa experiência de como usar as redes sociais. Porque assim, olá Fernanda, tudo bem? Olá, tudo bom? Boa noite. Tá me ouvindo direitinho? Tá ótimo. Para mim aqui o áudio tá bem, a imagem tá boa, não tem nada travando. Eu tenho o propósito sempre de compartilhar, de somar, de ajudar com a vida do contador, principalmente daquele colega que está começando, né? A Fernanda não posso nem mais dizer que é que está começando, porque a Fernanda já começou, já passou da fase de começando. E hoje ela tem a possibilidade e a generosidade de compartilhar com a gente, né? Com vocês, comigo também, o que vem dando certo para ela. Uma das coisas que a gente aprende na nossa vida é que quando a gente compartilha, eu aprendi isso, né, com um contador, quando a gente ajuda um colega, a gente não ganha concorrente, a gente está ganhando uma pessoa que lá na frente pode nos ajudar também. E essa questão das redes sociais, eu gosto muito, é uma coisa que eu sempre incentivei, sempre falei para as pessoas próximas a mim, né, cara, use porque é uma ferramenta. E a Fernanda é uma das pessoas que eu tenho visto que tem seguido o nosso conselho. Tem usado bastante. E aí eu queria pedir para a Fernanda se apresentar aí para quem ainda não a conhece e a gente poder conversar, bater um papo sobre isso, sobre o uso das redes sociais para o contador usar como uma ferramenta de captação de clientes. Boa noite, gente. Meu nome é Fernanda. Eu tenho uma empresa de contabilidade chamada LPS já há alguns aninhos. E assim, desde o início, o Wellington, né, me acompanha, até porque se não fosse o Wellington, eu não estaria aqui onde eu tô, né? E eu fico muito honrada, muito feliz dele me trazer esse convite para falar com vocês sobre isso, porque é até um feedback positivo, né? A gente vai fazendo, né, as coisas ao longo dos dias e receber um feedback referente ao que a gente está produzindo no Instagram, nas redes sociais, é muito legal. E eu gostei muito desse feedback dele, gostei muito desse convite. Muito obrigada, Wellington. Então, assim, falando um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais em si, como eu comecei com isso. Gente, na verdade, eu comecei na raça. Eu não tive muito o que pensar, porque o que eu pensei, né? Eu falei, olha, eu quero ser uma contadora digital, né? Isso era muito sólido na minha cabeça. Eu quero ser uma contadora digital e eu preciso captar clientes, chamar pessoas. Como que eu faço isso? Eu comecei um estudo, né, lá no início, muito forte sobre isso, mas principalmente sobre o meu público-alvo. Eu acho que o início de tudo é a gente, né, Wellington, a gente começar a enxergar o nosso público-alvo. A gente vai trabalhar com o que na contabilidade? Né? Tem pessoas que só trabalham com imposto de renda, tem pessoas que trabalham com Simples Nacional somente, com regularização de CNPJ. Então, quais que são os clientes que a gente vai, até para contador também, né? O Wellington trabalha aí para contador, mas ele também tem o escritório dele para clientes. Então, tem também o nicho da própria contabilidade dos contadores. Então, a gente primeiro tem que definir qual que é o nosso público-alvo. E foi assim que eu fiz, né? Eu comecei com regularização de CNPJ, obviamente pela tribo. A tribo me ensinou assim do zero. Eu sou muito grata, inclusive, hoje em dia, eu sou especialista nisso por conta do Wellington, por conta da tribo.
Então, eu comecei com regularização e comecei a abrir o meu leque de possibilidades no serviço contábil, né? Comecei a captar clientes, mas assim, eu começaria essas estratégias olhando a bio. A primeira coisa que eu fiz foi estudar em como eu iria colocar ali a minha bio que esteja chamativa para quem chegasse no meu perfil e já de fato ali olhasse e falasse, olha, a Fernanda ela trabalha com isso, né? Ela é especialista nisso, então ela trabalha nisso. Eu sou do tipo de pessoa muito prática, então a praticidade é o meu segundo nome, assim. Então o que que eu fiz na minha bio? Eu coloquei ali, né, que eu sou especialista, tá aqui, especialista em regularização de CNPJ, educando você e a sua empresa. Coloquei um link que vai direto para o meu WhatsApp, então isso também é uma estratégia muito boa e inicial, né? Sem uma bio legal, uma apresentação bacana de início, o seu cliente não entende o que você tem ali para oferecer. Seja contador, seja cliente, enfim, qual é o seu público-alvo. Em segundo, eu mexi nos meus destaques também. Hoje em dia ele tá meio bagunçadinho, eu preciso até atualizar ele. Mas lá no início, quando eu comecei, eu olhei bem os destaques e eu coloquei também, né, o quem sou eu, as dúvidas, coloquei minha rotina. Isso tudo dentro dos stories, né? O que que acontece? Os stories, ele traz ali uma conexão com o seu público, né? O feed já não é muito dessa forma, assim, cria conexão, mas traz ali um leque maior do seu público de fora, né? O story é o que o seu público já te conhece, então você vai alimentando ali. Existem estratégias tanto de story quanto de feed, né, Well? Então isso é legal falar também, porque não é só o feed. O feed a gente capta e o story a gente conecta. É meio que isso, né? Você, Wellington, também tá arrasando, hein? Você mudou muito seu layout que eu vi. Você também tá arrasando muito. Então, assim, as duas coisas assim primordiais que eu faria se eu começasse mesmo era mexer na minha bio e também ali nos destaques. Em relação aos stories, Parece que caiu. Parece que a Fernanda caiu, galera. acho que saiu aqui, né? Ah, Voltou. voltou. Bom, pelo menos pra mim travou aqui na parte que você ia falar dos stories. Então vamos recapitulando, volta nos stories que travou. A gente tem uma informação importante aí da parte dos stories. Porque os stories, assim, ele conecta, né? Quem já te segue. Então, quais são as estratégias que eu adoto aqui em relação aos stories? Hoje em dia, né? Eu já tenho ali uma social media comigo, né? Mas para quem está começando, é legal fazer uma organização semanal. O que que você vai colocar cada dia ali nos seus stories para você conectar ali o seu público de você. Eu gosto muito da humanização, porque traz também ali, você pode trazer um perrenguezinho que você tem no dia a dia para você criar a conexão humana, né? Falar sobre alguma coisa sobre a sua família também, além da contabilidade. E o mais importante, você alocar os dois, né? Por exemplo, eu sou mãe, né? Eu sou mãe e a minha rotina é exaustiva pra caramba, porque eu tenho que lidar com criança, eu tenho que lidar com empresa e tudo mais. Então eu tento ao máximo conectar. Sempre trazendo caixinha de pergunta também. Eu boto sempre um dia em específico. Eu não tenho feito isso não, mas eu sempre fazia isso. Eu tenho que voltar a fazer. Eu também tô aprendendo, tá, gente? A gente é eterno aprendizado, né? Mas é legal fazer um dia de caixinha de pergunta e se ninguém responder ali a sua caixinha, você mesmo faz, sabe? Você procura perguntas interessantes que até você pode salvar aquela resposta daquela pergunta e colocar no feed. Isso também é uma estratégia muito legal que bastante gente tem feito, postar uma resposta, né, de pergunta e colocar no story. Tem também, assim, estratégias em relação a. Bom, story, eu sou uma pessoa que organizo, mas organizo assim, de forma muito espontânea também.
sabe? É, como seria isso? Eu sempre mostro o que eu tô fazendo, algum, algum trabalho que eu tô fazendo. Isso também já trouxe muito cliente. Quando eu fico o tempo todo postando o que eu tô fazendo, ou então mostrando que, por exemplo, agora a gente está em época de imposto de renda, né? Mostrando uma restituição bacana que eu fiz para um cliente. Isso também chama formas, né, de atrair quem você já tem seguindo. Tem no post também, existem algumas estratégias de coisa que você faz, por exemplo, sei lá, eu até coloquei aqui algumas coisas que a gente pode colocar, tipo assim, o que ninguém fala sobre. Ou então eu já vi muito, Wellington, você fazendo, você pegando um trecho de alguém comentando alguma coisa sobre a contabilidade, sobre a parte tributária e você falando sobre, né? Você dando a sua opinião sobre isso também é muito bacana, isso também chama. Feedback de consultoria de cliente, isso também é muito bacana. Mas existem estratégias, por exemplo, no Rios, os primeiros segundos que você tem ali são os segundos cruciais para você saber se a pessoa ela vai ficar vidrada ali em você. Então existem essas estratégias, sabe? Então, por exemplo, hoje em dia a minha social media ela faz minissérie. Ela tá fazendo sempre minissérie, assim, umas minissériezinhas. Ela fala, vai para um evento e faz um vlog. Como que é o vlog? Você vai filmando várias partes desse evento e aí no final você faz um vídeo do que aconteceu naquele evento, que é um evento empresarial, um evento de contabilidade, enfim. Existem várias estratégiazinhas assim, só que o que a gente pode fazer no máximo é atrair. Quais são as estratégias que a gente atrai? Então, existem essas coisinhas. Hoje em dia, Wellington, tem me ajudado também muito inteligência artificial, assim. Hoje em dia, não sei se você já adaptou aí no seu escritório, a inteligência artificial também dá muitas dicas legais. Acredito que a minha social media também, ela também usa. Você está me ouvindo direitinho? Tô ouvindo. Então, tem ali, você pode fazer um post de, sei lá, isso acontece se, sabe? Para que serve? Alguma dor do seu cliente. Sei lá, eu tenho uma cliente de uma dentista. Estudar a dor dessa dentista, o que geralmente a gente encontra ali que é o maior problema ali da dentista pagar menos imposto. A gente sabe que tem fator R, né? Então a gente vai posta uma dentista que a gente fez ali uma análise tributária e mostra que a gente conseguiu trazer ela ali para o anexo 3, ela pagando menos impostos. Então, o dentista que vai entrar no seu feed para procurar contabilidade, ele já vai ver aquele post ali, poxa, ela trabalha ali já trabalhou com dentista, sabe como é que faz, porque a gente sabe como é que é, né? O cliente, ele quer que a gente pague, quer pagar menos imposto. Então, acho que essa é a maior dor da vida que o cliente vem até a gente. Então, também é uma boa estratégia. Então, no ruim, assim, no grosso, é a gente estudar o que a gente está trabalhando, qual tipo de cliente a gente está trabalhando e qual tipo de cliente a gente quer também atrair. Hoje em dia eu estou nessa fase, Wellington. Hoje em dia eu já não estou pegando mais tantas pessoas, eu estou filtrando mais também para justamente correlacionar o meu feed a isso, sabe? Trazer clientes inteligentes. E como é que a gente faz? A gente se posiciona de uma forma diferente, com autoridade, né? Transmitir autoridade em relação àquela prestação de serviço vai atrair clientes bons. Achei, ó, tô fazendo. Eu sou. Eu vou anotar. Vai falando, É muita coisa, eu vou anotando aqui. é Até o muita nosso, coisa. nosso Esse colega aqui, assunto é muito acho que extenso. foi o Pedro, colocou aquele que ele faz post aqui também de reuniões de cliente, marca nos stories e reposta e o cliente revê. Bom, eu, Cara, o eu Pedro, ele é muito bom nisso. Ele tá nessa estrada aí há muito tempo também. E ele tem muitas estratégias boas também, Pedro. Se quiser falar, escrever aí pra gente, eu acho o compartilhar. seguinte. Não, fica à vontade, Pedro. Eu acho o seguinte, cara.
quando eu resolvi falar de redes sociais aqui, a gente tem o propósito de ajudar quem está começando de verdade, né? Sempre fiz isso, desde 2017 ou 2018, que eu tenho canal no YouTube ajudando contadores a iniciar o escritório de contabilidade. E uma das reclamações que a gente sempre recebe é a objeção de não conseguir cliente. Ah, eu não consigo cliente. Porque tem gente que acha que é fácil, que é só botar um perfil, escreveu lá, contador, alguém vai bater na sua porta e vai te chamar. Então falar que sou contador e vai te chamar. E não é bem assim. Esses dias aí, não sei quem falou para mim lá que era alguma coisa relacionada a contador CLT e contador. Eu falei, meu amigo, tá pensando que tá fácil para CLT? Vai procurar vaga em escritório de contabilidade, você vai ver. Se você achar, o salário vai ser o salário piso da categoria. Se você encontrar a vaga. Então, assim, não tá fácil. Agora, quem está enxergando oportunidades, que existem várias oportunidades. Eu estava vendo hoje, eu não lembro agora de cabeça, eu fui fazer um processo na Junta Comercial do Rio de Janeiro, lá tem o número de empresas que foram abertas no mês e no mês Sim, passado. E, cara, e todo mês tem muitas pessoas abrindo empresa. E aí estou falando, eu falando especificamente hoje da Juscerj, que é a Junta Comercial do Rio de Janeiro. Todos os dias tem muitas isso pessoas só abrindo empresa. serve, né? Tá, e a gente está falando de nível nacional. Hoje, você, contador, você consegue abrir empresa na maioria dos estados do Brasil, Sim, né? A Fernanda é uma que, de vez em quando, ela bota dúvida lá na tribo contábil, como é que abre uma empresa em Goiás? E eu sei que ela está no Rio de Janeiro, como é que abre uma empresa lá em São Paulo? Então, assim, e possivelmente, através das redes sociais, essas pessoas estão chegando, sim, se conectando com ela, né? Então, por que que eu falei de redes sociais? As redes sociais hoje é a forma mais barata de você divulgar o seu trabalho. Se a gente for analisar alguns anos atrás, você tinha que fazer anúncio no rádio. Contador não faz nem anúncio. Eu nunca vi anúncio de contador, pra falar a verdade. Você anunciava em jornal, anunciava em outdoor, fazia panfleto, cartão de visita e tudo mais. O resultado, através dessas formas de propaganda, elas são, na minha visão, demora muito para ter retorno e não é tangível. Você não é que não é tangível, você não consegue mensurar o que você investiu em cartão de visita que vem retorno, por exemplo. Mas aqui nas redes sociais você consegue ter uma ideia do que você investiu aqui, o que retornou. Falando em redes sociais e falando sobre a nossa conversa inicial, que isso tudo que você falou uma coisa que é importante. A sua primeira observação foi sobre segmentação, que a gente precisa segmentar. E aí, a segmentação, quando a gente usa as redes sociais, ela vem para as redes sociais. Quando eu segmento aqui, que eu vou falar para médicos. Exemplo. Nas redes sociais, o meu conteúdo tem que ser para quem? Para médico. Aí o cara fala qualquer conteúdo aleatório, quem falar para todo mundo, vai acabar atraindo pessoas que às vezes vai te dar visualização, visualização não paga boleto. Às vezes vai te dar até like, comentário, mas isso não vai pagar boleto, porque não é o público-alvo, não é o público correto, não é o público que vai contratar o é seu questão do serviço. algoritmo, né, o Wellington? Assim, se você quer atrair, se você quer fazer um post específico para alguém, você tem que manter também ali aquela linha, né? Eu acho muito interessante a gente nichar. Eu tô nessa fase, né? De olhar ali, ver um nicho. Eu tô estudando quais clientes assim eu mais tenho. Eu até tenho já um nicho específico, eu tô estudando isso. Eu acho também muito interessante, mas se você for o tipo de contador que ainda não pensa sobre isso, é importante você focar exatamente no que você presta serviço e não sair desse algoritmo. Hoje em dia o Instagram, ele foca muito nisso. Se você, por exemplo, eu quero ficar vendo receita no meu Instagram profissional. Cara, o algoritmo só vai te mostrar receita. Receita de bolo, receita de chocolate, receita de um monte de coisa. Então você tem que realmente focar no que você tá fazendo ali. Isso eu tô falando de Instagram, tá? Porque muitas das vezes a gente tem que estudar atualizações do Instagram. E isso é muito importante também dizer. E não só Instagram, tá, gente? O Wellington falou aí de YouTube. Para contador é muito bom. Eu ainda não tô no YouTube, não, mas, por exemplo, o Pedro também, ele é famoso também no YouTube. Eu conheci o Wellington no YouTube. Claro. Assim, do nada procurando sobre empreendimento contábil, eu achei ele. Então, o YouTube também é muito bacana. É uma rede social muito bacana. Tem o TikTok, tem o Quando a Threads gente, também. é porque assim, a gente está aqui no Instagram, mas quando a gente falou redes sociais, eu falei, É em não todo. é Instagram, é redes É sociais. E o no YouTube, na minha todo. opinião, ele tem até mais poder do que o Instagram. E eu vou explicar por quê. Aqui no Instagram é uma ferramenta de atenção. Preciso chamar a sua atenção para você ficar aqui. No YouTube,
ele tem o poder de vir a pessoa que está buscando por aquela pessoa, porque é uma ferramenta de pesquisa. Então, alguém está pesquisando por aquele problema e aí ele chega no meu vídeo. Então, é um público muito mais qualificado, mais, digamos assim, mais qualificado mesmo, porque é a pessoa que está pesquisando por um problema, achou o meu vídeo Sim. uma solução, e se no meu vídeo eu entrego a solução e entrego ali um CTA para entrar em contato comigo, matei a charada. Eu fui assim, eu sou aluna do Wellington, que eu procurei ele pelo YouTube. Na A verdade, pessoa não vai. apareceu assim nas minhas, no meu feed, o perfil dele. Pra você ver a potência que é o YouTube, sabe? Fora que monetiza também, não, Wellington? Sim. Assim, é bem. Assim, é só para contar mesmo, porque é bem pouquinho, mas Ah, monetiza. é. Mas a receita principal não é nem a monetização do YouTube. Você ganha muito mais com o cliente que o YouTube traz para você. Uhum. Se a gente for gerar conteúdo no YouTube com a intenção de monetização, aí você vai ter que viralizar, ter muitos views, e para ter muitos views não é com conteúdo sério, é conteúdo saindo, ou é polêmica, ou é comédia, saindo um pouco do nosso nicho. Nenhum conteúdo eu tento ver a visualização, eu tento ver se está indo para quem eu quero falar, para o público-alvo, né? Quando a gente fala aqui de segmentação, tem um poder aqui muito grande. Inclusive, faz você economizar dinheiro. Quem investe em anúncio, se você faz um anúncio segmentado, você faz a segmentação ele vai através até mesmo do título do conteúdo. Se eu falo aqui que eu vou usar as redes sociais para ajudar contadores a conquistar primeiro cliente, o seu primeiro cliente ou conquistar cliente, por exemplo, o fisioterapeuta que está querendo conquistar clientes com as redes sociais, ele pode até vir, mas ele vai ver eu falando em estratégia para contadores, não é para fisioterapeuta. Então já segmentei, até no título eu já segmento para quem eu Sim, estou falando. sim, sim. O Eu falei pra título personal um dia segmenta, desses. o Eu título botei, eu segmenta, filmei o na academia. conteúdo. Oi? Eu botei meu personal para me filmar na academia e falei sobre imposto de renda na academia. Olha só. Ai, E aí no meu post tá escrito imposto de renda e academia? Quê? E aí, tipo assim, aquela pessoa que tá ali curiosa, ué, peraí, uma coisa tem relação a outra, vai lá e clica. Clica total. para saber do que se trata, Isso, né? esse conteúdo, inclusive eu vi esse conteúdo seu, e inclusive acho que foi um dos que me fez, até eu te mandei um elogio para você lá, né? Eu falei, ó, sabe por quê? Na academia tem gente que tá fazendo o exercício físico, mas ele tá ali também pensando, olha, eu tenho que juntar meu documento para mandar fazer a declaração do imposto de renda. Na academia tem empresário, na academia tem empresária, na academia, Olha, eu vou com uma blusinha de imposto de renda, o meu personagem até sabe. Às vezes eu tenho uma blusa de imposto de renda, aí às vezes eu vou e tem pessoas que falam, que me param. Isso também é uma ótima estratégia de marketing, tá, gente? A gente pegar a nossa marca e fazer um boné, fazer uma blusa, fazer uma caneca, sempre postar assim, tomando café com a caneca da marca, do escritório. Isso aí são. Eu não sei o nome porque eu não sou de social media, tá? Mas a gente acaba aprendendo, né? A gente tem que aprender tudo, né? Quando a gente que é daqui do digital, a gente tem que aprender tudo. Mas é uma das estratégias, acho que é indireta, né? Que fala que visual, que o olha, pessoal vê tanto a sua marca que sente vontade de procurar ela. eu sempre falei isso, talvez você já tenha escutado eu falar, essa da academia, eu falo da academia, eu falo do barbeiro, eu falo da manicure, eu falo da cabeleireira. Cara, lá no salão, onde você vai fazer o seu cabelo, tem empresário, e às vezes está desabafando com a manicure, está desabafando com o cabeleireiro, com o barbeiro, com o personal trainer, qualquer pessoa que pode ser um elo, uma ligação entre você e um possível cliente, vale a pena você usar essa sua comunicação para atrair cliente. Eu tenho aqui uma parceira que é corretora de imóveis, que ela toma conta de, enfim, imóveis, e aí Uhum. tem comercial e residencial, e os comerciais, quando precisam legalizar a empresa lá, ela já Já tem, sabe que é com Wellington. já tem a placa lá, o Wellington, já é automático para ela. Então, assim, esse tipo de parceria é sempre fundamental. É E quando a networking, né, gente. Wellington? Oi? Networking também. Total. Total.
fazer essas parcerias, inclusive, nas redes sociais também. Sim, sim. Inclusive, eu tô aprendendo muito com um cliente meu. Vou até falar o nome dele aqui publicamente. É o Big Man Barbearia, que é uma das maiores redes de barbearias do Rio de Janeiro. É, a barbearia dele virou meu cliente assim. Eu fui lá cortar o cabelo, sou contador. Ah, é? Que É. legal, ó. Só que quando ele se tornou meu cliente, era uma barbearia de garagem, uma portinha, e Uhum. hoje é uma das maiores redes de barbearia por assinatura do Rio de Janeiro com várias filiais e tal. E esse cara começou lá pequenininho. E hoje ele faz essas parcerias que eu tô falando. Então, assim, tem cursos de idiomas que você faz assinatura lá do curso de idioma, tem um voucher que você vai lá, faz um plano de assinatura na barbearia. Você vai no shopping, tem um cara do kart lá, você vai andar de kart, você ganha um voucher para fazer. Então, ele começou a fazer parcerias com outros profissionais que levam cliente para a barbearia dele. Então, isso E isso é acontece uma. no digital também. Quando a Também. gente atrai clientes ali no digital, a gente acaba fidelizando. Eu trabalho com política de indicação, então, por exemplo, os meus clientes fixos que me indicam e até os de serviço avulso sempre recebem ali uma porcentagem de, de desconto, né? Por exemplo, até hoje aconteceu isso, uma cliente minha, ela me indicou. Aí essa indicação veio, se comunicou comigo, eu perguntei quem foi. E aí eu falei para ela, né, para essa minha cliente, que ela vai receber 5% de desconto no próximo honorário. Isso faz com que a sua cliente continue te indicando, isso obviamente se a indicação fechar, né? Para a gente, né, se respaldar também. Mas isso também é uma outra estratégia muito boa quanto à indicação. Hoje em dia eu estou tentando outros artifícios para não fixar só em indicação, né? Eu trabalho também muito na rede social para atrair pessoas, para também não ficar só preso em indicação, que eu já percebi que é muita dor também de contador a gente ficar só preso ali esperando indicação, ou então não procurando, né? Então, eu vou começar, por exemplo, a falar na DM com pessoas, com clientes potenciais, né? Eu vou começar a mandar DM. São estratégias de venda digital, né? Eu ainda não tentei. Você já tentou tráfego pago, alguma coisa assim? Dizem que não é bom para o nosso nicho. Eu ainda não tentei. Eu não sei. O É, que vocês acham sobre isso também, quem está nos assistindo? só não é bom fazer quem não sabe fazer. Se botar na mão de É, quem sabe é excelente. Porque se você não sabe fazer, é melhor colocar. Porque aí é uma situação onde você só vai perder dinheiro. Você vai colocar lá e é não dá uma retorno. Agora, para polêmica quem na sabe fazer, contabilidade. existem profissionais para isso, eles vão atrair cliente, porque o cara que ele vai segmentar vai ser o público-alvo que vai entrar em contato com você. Então, sim, eu uso a ferramenta É? de tráfego e dá retorno, inclusive para Google. Olha, pensa só, você é contadora do Rio de Janeiro. Mais precisamente, vou ser mais nichado aí, na Zona Norte. Mas pode falar toda a cidade do Rio de Janeiro, só para ter uma ideia. Vamos imaginar que eu sou um dentista, moro na cidade do Rio de Janeiro. Eu estou pensando em legalizar o meu consultório, não tenho CNPJ ainda. E aí é o seguinte: aonde eu não conheço nenhum contador, não tem ninguém para pedir, aonde que eu vou? No Google. Então eu vou pesquisar lá, contador, legalização de consultório. Se eu faço tráfego, mas aí eu falo a pessoa, inclusive está aqui, ó, arroba Sower Digital, meu cliente também. Então, procura aí que vocês vão achar ele, é o cara para isso aí. Você vai ter o cara que Ó, vai. o assunto do tráfico gerou aí, ó, todo mundo falando sobre. Cara, Falando essa que tem que fazer de pessoa, forma assertiva, é ideal saber onde o público está. só para você ter uma ideia, essa pessoa que está pesquisando por legalização na cidade do Rio de Janeiro, se você dar no Google, vai aparecer um monte de gente. Sim, Mas tem uma coisa que o contador não faz. Não é que o contador não faz o. Nesse mundo não tem concorrência, digamos assim, que é anúncio. Então, se eu colocar um anúncio específico no Rio de Janeiro para aquele público-alvo, o cara vai dar um Google, vai achar o meu site, do meu site ele vai chegar até mim. Ou nem, às vezes nem site, às vezes uma página de venda com CTA direto, ele vai chegar até mim. E chegou aqui, é a nossa estratégia de fechamento de contrato.
Eu até hoje nunca vi um cliente falar não para nós. A gente, a gente usa toda uma estratégia de marketing ali, Uhum. desde o cliente entrar em contato. Só que o site, o tráfego, ele não faz a venda por você. Ele vai trazer o cliente até você. E Então, às aí vezes, o a cara gente também não que melhora a sua fideliza, né? comunicação. Não, ele não, você não melhora a sua comunicação, você não tem uma estratégia para fechar com o cliente, não vai adiantar nada. Não. Aí você fala, o investimento que eu fiz em tráfego não deu resultado. Não é que não deu resultado. É que ele trouxe o cliente e você não fechou. Aí é outro problema. Aí você tem que estudar como que eu faço melhorar minha comunicação, minha estratégia. O que que eu posso fazer para melhorar o fechamento? O cliente vai vir, ele vai entrar em contato com você. O Inclusive, Pedro, ele falou que aqui, ó, uma coisa que quase ninguém faz, mas é ótimo, colocar a empresa no Google Meu Negócio. total, total. Inclusive, as pessoas, quando vai pesquisar por alguma coisa, é Google. Hoje é Google, né? Hoje, não, já faz bastante tempo. É, quando a gente faz isso, cara, você tem um público muito melhor e bem qualificado. Por quê? É a pessoa que ela está buscando pelo seu serviço. Então, assim, não é você que vai vender o serviço de contabilidade, é o cara que quer contratar você. É diferente, é muito mais fácil você vender para quem quer Eu quero contratar a Fernanda. Nossa, a Fernanda vai fazer esforço nenhum para vender o serviço dela. Eu estou entrando em contato com você. Olha, Fernanda, eu vi seu vídeo de imposto de renda lá na academia, achei super da hora. Claro, o cliente não vai falar que achou super da hora, mas ele vai falar, cara, eu vi seu vídeo lá na academia, eu me interessei por Interessou. fazer a declaração do imposto de renda, como é que eu faço para te contratar? Então, o cara que Uhum. ele já vem vendido, você não precisa fazer esforço Sim, nenhum para vender. Agora, tem pessoas que você vai. Às vezes, quando o cara questiona muito, nem vale muito a pena. Vou te falar, quando tu vê que é um cara. Tem clientes que não vale muito a pena. Então, assim, você dá as informações necessárias e a pessoa quer mais, vai ocupar seu tempo e você vê que, cara, o tempo que você está perdendo ali já deveria estar atendendo já outra deveria pessoa que vai dar estar. retorno. Então, agradece e se não, segue para o próximo. Sim. Mas o ponto aqui que a gente deve falar sobre as redes sociais, e já que a gente falou de Google, de internet, Uma boa no estratégia YouTube, também, ô Wellington. Assim, até porque a gente tem o nosso. Os contadores têm uma certa trava, né? demais. Demais. Eu não sei. Tem uma certa trava e eu vejo muita gente com um potencial muito forte, mas existem estratégias até de ângulo de câmera. Por exemplo, aqui eu tô falando com a câmera do. Ai, não. Com a câmera que. Como que é o nome? Da selfie, né? Da selfie. Uhum. A pessoa que tem vergonha ali, fica se vendo muito, ou fica muito no perfeccionismo de eu não tô adequada para fazer um vídeo. Cara, pega, coloca a câmera que você tira foto normalmente, a câmera de. Eu esqueci o nome, é câmera frontal? Frontal. Então, Bom, pega, enfim, é outro. pega a câmera e não se vê, né? Não se vê. Para mim, não existe a questão de ter um bom momento, né? Tem que estar 100% bonita, tem que. Nada disso. O Pedro, inclusive, ele sai postando, ele viaja. Aí ele inventa de fazer um reels falando sobre contabilidade onde ele tá. Ele pode estar, sei lá, no Alasca, ele está lá fazendo. Isso também é uma boa estratégia, você não estar só em um ambiente, porque isso também faz com que o seu público ele queira saber aonde você, o que você vai falar, aonde você está. Às vezes se prende no que está atrás de você. São várias estratégias pequenininhas que você pode captar ali uma certa atenção e fidelizar aquilo ali. Não necessariamente você vai fidelizar para converter em cliente, é um lead, né? É um lead que vai ficar interessado nos seus conteúdos, de repente vai te seguir, vai ficar te acompanhando. Tem aqueles leads também que ficam acompanhando para ver como que você trabalha, o que você faz, e aí do nada ele vai e manda uma DM interessado em alguma coisa do Ó, que você postou, tem sabe? Aí gente, você já vai. tem gente que vem entrar em contato comigo, eu sempre pergunto, né? Pô, como é que você me conheceu? Tem gente que fala que já me acompanha há mais de 2 anos, e aí depois de 2 anos que vai se tornar cliente. Então, pois é, porque é legal a gente mexer no feed, ali falando de Instagram, né? Porque é a rede social que eu mais uso. Ali no feed do Instagram é legal para você captar lead. Captou, o cara te seguiu, então você também alimenta muito bem o story. O story que vai te conectar.
para o lead virar cliente mesmo, sabe? E isso tem acontecido, assim, não só clientes avulsos de contabilidade, mas também para contadores. Quem sabe aí no futuro eu também não trabalho para contador, né? Fazer mentoria de contador também, isso não me impede. Total. E assim, hoje em dia eu trabalho junto com, como eu falei, com social media. Minha social media é tudo para mim. Ela me ensina muito. Inclusive, eu até ia falar, né, para ela entrar aqui para falar um pouquinho sobre. Se quiser, eu não sei nem se ela tá na live. Ela tinha me respondido aqui, tinha falado um negócio aqui. Porque, assim, ela é sobre mídia social, sabe? Eu acho que ela falaria algumas coisas. Vamos tentar chamar ela? Se tiver aí, Como que a pode, gente pode te faria? convidar. Como que a gente faria isso? Calma aí, deixa eu ver. Aqui. Tem uma Mas coisa, estou, ó, falou. fala para ela participar aí. Tem uma, tem uma Chama aí, coisa, faz um convite. tem uma coisa importante para a gente falar e talvez ela vai, deixa eu ver aqui, é Gabs. Isso, marketing. Ó, olha que coisa legal. Olha só. Olá! Olá, boa noite. Boa Tudo bem? noite. A Vocês estão me gente, escutando direitinho? eu estou Sim. escutando bem. Eu Estou adoro escutando bem. esses efeitos do Instagram, gente. Olha só como é que é Boa noite. legal. A primeira coisa que a Fernanda veio falando aqui pra gente foi sobre segmentação. E a gente falou que segmentação ela acontece em tudo, do título de um vídeo, desde a chamada, desde a bio. A gente entra aqui no nome da Gabs, quando eu vejo MKT, cara, já sei Já que é sabe. marketing. Já tá claro, já segmentou aqui pra mim que ela é profissional de marketing. Tá vendo o poder da segmentação? É Eu nunca entrei no surreal. perfil dela, vou até começar a seguir ela aqui, mas Ela já agora tá eu com sei que. agência e tudo. Ela já tá fazendo a agência dela. Ah, que legal. Deus abençoe, que prospere, que as coisas fluem das melhores maneiras aí para você. Boas Amém. energias. Eu tô falando aqui o poder da segmentação. A gente entra aqui no perfil do Pedro, tá lá, infocontador. Então, pelo nome, a gente já sabe. Às vezes o Ele é contador tem medo segmentado de em falar que ele é contador, infoproduto. cara. Eu não sei por quê, o cara não Infoprodutor. bota contador, né? Talvez a nossa colega do marketing pode falar melhor do que a gente. Nós somos contadores, não somos do marketing, mas eu sou um observador e observo. Olha, ela entrou aqui, Gabs MKT. É a sigla do marketing. Gabi, Isso, fala exato. um pouquinho sobre as estratégias que você adota na LPS para ajudar aqui o povo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriela. Estou usando o microfone, então se vocês não estiverem me escutando direitinho, é só dar um aviso. Muito prazer. Eu sou gestora de marketing e eu tenho uma agência voltada para marketing digital e para alavancar marcas no digital. Eu trabalho com a Fernanda há alguns meses e quando a gente começou a trabalhar juntas, eu não é muito engraçado, né? Porque o contador, ele tem essa coisa de que tem pouquíssimos contadores na internet que se dispõem a sair do Sim. óbvio. Muito. A gente estava falando E sobre aí, isso, né, Wellington? quando eu cheguei, a Nanda, ela tinha um conteúdo bacana já, mas assim, faltava que ela saísse um pouquinho do óbvio, que a gente conseguisse mesclar isso. E eu gosto muito de sair disso, da bolha do cômico. O cômico, ele conecta, ele converte e tudo mais. E não precisa fazer dancinha, tá? Pelo amor de Deus, porque eu não Não. gosto não também. Gente, Pelo amor de eu sou Deus, uma esquecem marqueteira isso. totalmente Não contra precisa. trends, tá? Totalmente contra trends. E a segmentação, ela funciona de uma maneira que, assim, além de gestora de marketing, eu trabalho com um funil de CRM, ou seja, com vendas. Então, você não tem que trabalhar só a sua presença nas redes sociais. Você tem que entender que o seu público, você não pode atirar para todo lado. Isso não funciona. Então, o que a gente fez? A gente conversou, eu sentei com o Fernando, ela me disse, olha, meu público-alvo é esse aqui, eu quero trabalhar em cima dessa galera. Falei, perfeito. A gente cria uma linha editorial, que é uma linha baseada no que a Fernanda faz, quem ela quer atingir e como que ela faz isso. E aí vocês falaram de uma coisa muito interessante, que é o uso dos stories. Os stories, eles se comunicam com uma audiência completamente diferente da do feed. Lá a gente consegue converter, a gente consegue engajar. Uma coisa muito interessante que o perfil da Fernanda tem, que é uma coisa invejável para muitos perfis grandes, ela tem muito alcance nos stories. Ela tem um alcance muito grande nos stories. Por quê? Todo mundo responde as coisas dela. As pessoas gostam de papear. Ela posta sobre o filho dela, ela posta sobre os perrengues dela. Eu humanizo, né, de certa forma.
Exatamente, as pessoas gostam de compartilhar, de trocar. A troca, ela é humana. E hoje em dia, a gente trabalha com dois tipos de profissionais. Aqueles que querem jogar num playbook antigo, ou seja, eles querem trabalhar da maneira antiga, e as pessoas que usam as redes sociais ao seu favor para demonstrar autoridade. Sim. E uma coisa muito interessante para você fazer, que é contador, é você testar. Wellington, eu vi seu perfil antes da gente começar a live, eu fui lá catucar tudo. E uma coisa muito interessante, Wellington, é que você testou vários formatos antes de encontrar o que dava certo para você. Você agora tá fazendo reação a vídeos, Ai, eu tô mas antes você adorando essa fazia nova versão do Wellington, isso. hein? Antes você fazia no modelo paralelo, que é quando você responde e outra pessoa responde você e vocês dois são a mesma pessoa, mas estão interpretando os personagens diferentes. Esse formato também funciona muito bem. E é exatamente isso que cada contador tem que entender. Você tem que testar. Você vai se inspirar, você vai ter pode ser que você tenha um profissional do seu lado ou não, mas você vai testar o formato que mais funciona para você. Porque não é uma mistura pronta. A internet ela não funciona como uma receita. Então você vai testar qual formato que mais se encaixa na sua personalidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais assim, como que eu posso dizer, autêntica, né? Mais divertida e tudo mais. Eu gosto de zoar, nananã. Então, de repente, falar um pouquinho, trazendo um pouquinho de humor, né? Ou então falando sobre algum perrengue da contabilidade, isso também pode engajar. A gente também tem que se autoconhecer para a gente também não fazer uma coisa que a gente não vai se sentir confortável, né, Wellington? Não tem condição também. Então a gente pega o público-alvo misturado no que a gente é. A gente tá levando ali no feed quem a gente é também. O cliente ele também compra você, não é só o que você trabalha. Também a Fernanda, né? Como que a Fernanda vai trabalhar comigo? Qual que é a forma que ela fala? Qual que é o jeito que ela vai me tratar? Isso tudo tem que estar explícito de certa forma ali nas suas redes sociais. Eu acho isso interessante Você falou também. uma coisa que como você, mais ou menos assim, como você quer ser vista, né? Você é autêntica, você é descontraída, e você sabe que tem muitas pessoas na internet, até perfis grandes, que são personagens. Às vezes o cara coloca um personagem polêmico, e na verdade no dia a dia ele não é, Não mas lá funciona, para não vai ter funcionar. engajamento, para ter. Cria polêmica mesmo, Sim. entra em fofoca, polêmica. Então, assim, o problema, cada um, né? Cada um vai do jeito que achar que é melhor. Mas eu gosto de fazer as coisas que eu me sinto bem fazendo, assim. Por exemplo, se eu entrar numa coisa, qualquer assunto relacionado à polêmica, eu não sou assim no meu dia a dia. Então já não me Não faria faz bem. sentido para o Wellington levar aquilo ali para o feed como normal, como dia a dia, como cotidiano. Você não vai se sentir bem, Né? né? E tem gente que usa isso, né, da polêmica para viralizar. Tem gente que usa qualquer coisa para viralizar a qualquer custo. E aí eu já não acho Rinaldo, bacana. meu Deus. Eu não Isso a acho gente chama que. de persona, né? Quando você É, tem uma persona e você constrói ela, essas pessoas não esquecem de você. E aí, quando você falou que tinha um pessoal que te conhece há 2 anos no Instagram, mas que só agora que virou cliente, que veio te procurar, isso é muito interessante. A gente chama isso, na área de vendas, de lead frio. Aquele cara, ele chegou ali porque ele gostou do seu conteúdo, mas ele não tá afim de comprar de você. uhum. Mas ele te seguiu. E aí você vai munindo Já é o esse primeiro cara e você vai passo. aquecendo ele, você vai fazendo ele descer no funil. E aí quando ele chega aqui embaixo, ele tá pronto para comprar de você. E é muito interessante quando você cria conteúdo nichado, porque você atinge essa pessoa no momento que não tá no momento de compra dela, mas futuramente ela vai ser seu cliente. E esses E são não os precisa melhores. nichar só em relação por exemplo, eu quero nichar na área da saúde. Cara, você pode começar a nichar, por exemplo, eu quero empresas só do Simples Nacional, vamos especializar só em empresas do Simples Nacional. Então aí você já nichou ali pelo menos, né, alguma coisa. Você vai, ao longo do tempo, você vai vendo ali quais são os clientes que mais chegam, qual que é o público, né? É mais a parte das artes, é mais a parte da saúde, é mais a galera do infoprodutor. E assim, vai chegar de acordo com quem você é. E isso é muito legal. Com o tempo, você vai estudar quais são os maiores clientes que você tem. Hoje em dia, para mim, curiosamente, é a galera das artes, Wellington. Olha que doideira. Das Das artes. artes. E eu amo. Músicos, maquiadores, cinematografistas.
Eu tenho muitos clientes assim. Obviamente, eu tenho clientes também de outros nichos, mas eu fiz uma pesquisa e eu falei: caramba, a galera das artes é uma galera que eu tenho muita indicação, né? Porque é uma galera bem fechada, então vai me indicando e também vem pro meu perfil. Então, Eu assim, acho isso ao muito longo do bacana. tempo, é bem legal, né? Você Eu sabe também achei bem interessante. qual o poder da segmentação? Eu tenho um Hum, aluno que ele. Agora eu não lembro exatamente se ele é boliviano ou se os pais dele é boliviano e ele nasceu no Brasil. Não lembro exatamente. Se ele tiver, aparecer por aí, é o José. E, bom, e aí ele participa de uma comunidade dos bolivianos que vivem no Brasil. E uhum. essa galera começou a empreender aqui, começou a botar produtos para vender no Mercado Livre. Quem virou o contador dessa galera? Ele segmentou Ué. de uma forma que ele dominou o Mercado Livre lá, a galera que tá. Eu tô falando Mercado Livre, mas todos os marketplaces que tu puder imaginar Uhum. aí. Ele tá segmentou esse público, ele é o contador dessa galera. Ah, sim, você está falando de um contador, né? Eu pensei que você estava falando de você. Não, Estava não. falando de um contador que Ele é você aluno, conhece. ele é O meu aluno. aluno. Ah, Aí eu sim. falei dessa questão de segmentação, de Você vê, segmentar, já o segmentar. e-commerce é uma boa para ele. Ele conheceu uma pessoa que trabalhava no Mercado Livre, como eu sempre falo. A social media conhece outra social media, o contador conhece outro contador, o Aqui a cara minha do marketing social media está conhecendo o contador. E conhece assim outros vai, contadores. E aí gente, vai, e aí né? uma pessoa fez para ele, fez o contato, ele começou a fazer a legalização, a formalização desse CNPJ, que é trabalhar vendendo no Mercado Livre, e a partir daí ele virou uma referência nesse segmento. E assim Sim, começa. sim. O Rinaldo ele comentou sobre o contador revoltado. Eu acho incrível também a forma de como que ele lida com a contabilidade. Ele atrai da forma dele, divertida, É de muito bom o perfil escrever. É dele. muito, cara, eu morro de rir com ele. E ele atrai contador. Ele tem a empresa dele super consolidada, mas ele atrai muito contador. Ele atrai até a Receita Federal, porque ele zoa pra caramba a Receita. Então é muito bacana. Ele já entendeu ali como que ele vai fazer para captar lead, de certa forma, né? Exatamente. Então, E existem assim, algumas coisas. é muito legal quando a gente consegue ir contato com um mundo de profissionais, porque assim, o marketing, ele não funciona só no Reels que você posta ou no Stories que você posta. O marketing, ele é on e ele é off. E assim, o boca a boca, ele é um tipo de marketing que, na verdade, foi o primeiro que surgiu, né? Então, assim, a forma como você se relaciona com o networking do mercado é muito importante. E trazer essas pessoas para o seu perfil é muito importante. Isso aqui que a gente está fazendo é fenomenal, entendeu? Quando contadores se juntam para falar de uma dor em comum. Isso é genial, isso é muito importante. Então, assim, fazer collab funciona muito, fazer live funciona muito. E live é uma coisa que você tem que fazer muito tempo, porque a longo prazo ela dá muitos frutos. Entendeu? O As pessoas Wellington elas faz respeitam isso você. direto, né, Wellington? Fazendo com bastante frequência, sempre convidando, ou quando não tem alunos, eu faço sozinho, ou quando tem outro convidado, eu tento fazer também, mas eu sempre gosto de trazer, porque assim, eu tenho a percepção que tem muita gente que, sabe, falta aquele amigo, aquela pessoa. Cara, tem gente que reclama assim, pô, não tem. Tem gente que já falou comigo assim, cara, eu não tenho ninguém para tirar uma dúvida, eu não tive uma oportunidade. Eu me formei, mas não tive a oportunidade de estagiar, não tive a oportunidade de conversar. Ninguém consegue conversar sobre esse assunto com ninguém. E hoje as redes sociais nos permitem fazer isso, né? Hoje eu estou conversando com vocês. Eu estou aqui em Sorocaba, a Fernanda deve estar no Rio de Janeiro, não Filha sei onde você, que do cidade. governador e ela E eu tá sou onde? de Fala onde você tá. Recife, Pernambuco. Olha que maravilha. A contabilidade, a internet nos permite fazer isso, E né? nos Então, eu estou permite aqui no interior de captar São Paulo, clientes você de está todo o aí. Brasil, gente. Assim, é muito legal. Eu gosto muito da contabilidade digital justamente por causa disso, porque a gente abrange o Brasil inteiro. Não é Justa- só onde a gente mora, né? Aproveitando essa fala sua, só para deixar aqui uma observação, contabilidade digital. Quando a gente fala em contabilidade digital, eu vou falar aqui para vocês uma coisa. Existe a contabilidade 100% digital, que é a startup, a empresa lá que tem, que a gente não vou citar o nome aqui, que tem lá, que o cara paga um plano bem baratinho, e tem uma Ah, sim. contabilidade, digamos, híbrida, digital, que eu acredito que a Fernanda está querendo falar, é aquela híbrida. Ela não é uma startup ainda, mas ela consegue hoje atender a nível nacional. Se eu estiver falando besteira, me corrige.
porque ela consegue ter um sistema que permite ela atender clientes fora do estado dela, ela consegue atender clientes, fazer legalizações de empresas, porque faz processo totalmente digital, Sim. mas não é ainda uma startup, não é aquela. Por que que é startup? Por que que eu tenho que ter esse cuidado? Porque dentro do meu plano de negócio, o público que eu vou atingir, o cara que vem através de uma startup, ele está pensando que vai pagar aquele valor bem baratinho. Quando eu falo valor bem baratinho, é o valor que paga, sei lá, R$ 129,90 para ter toda a escrituração contábil de uma empresa. Mas é por isso que é E bom você criar autoridade na internet. Você sim, mas criando autoridade, você mostrando que você é autoridade naquele tema, você acaba atraindo leads bons e fortes, que é o que mais importa. Não adianta a gente ter um monte de lead aleatório que, assim, vai só trazer dor de cabeça, ao invés de realmente a gente receber o nosso Pix, que é o que a gente quer no final, né? Então, a gente tem ali que criar uma autoridade na internet. Então, como que a gente cria autoridade? A gente se posiciona de forma, né, que seja coerente. Fala aí, Gabi, como que a gente poderia trazer ali uma autoridade diferente? Dá um Primeiro exemplo. primeiro a gente precisa entender quem é o contador e como que ele quer se expressar. Depois a gente cria para ele uma linha onde ele vai seguir aquela persona. Quem é você? Você é essa pessoa? Então você vai ser essa pessoa até o fim. E aí, em cima daquilo, a gente vai linkar conteúdos que não tem nada a ver. Por exemplo, a Fernanda começou a vida fitness dela agora, está muito focada. E aí, ela produziu conteúdo dentro da academia. Uma pessoa que gosta muito de restaurantes. Ela é contadora, mas ela aprecia culinária. Ela vai no restaurante e ela vai gravar vídeos naquele modelo. E ela vai testar até funcionar. E aí ela vai fazer isso. Teve um moço que comentou aqui que a única vez que ele apareceu na internet foi numa live com o Wellington. E que ele tem muita vergonha, mas foi sensacional. E é exatamente isso. A internet ela não é um lugar só para quem não tem vergonha de aparecer. E é dessa forma que você cria autoridade. Porque assim, você não precisa ser essa pessoa, você não precisa ser uma Fernanda, você não precisa ser um Wellington para fazer funcionar. Você vai achar o seu modo, da sua maneira. Então, se você não trabalha como profissional hoje, você quer começar a produzir conteúdo, você não precisa pagar uma agência ou tal. Você pode começar com o que você tem agora, que é o seu celular e a inteligência artificial, que é uma benção, né? Se você souber usá-la. Então, assim, você vai criar conteúdos ali estratégicos voltados para o seu nicho e você vai pedir para a inteligência artificial para ela moldar aquilo num conteúdo que cola, num conteúdo que funciona. Eu usaria exatamente essa palavra, conteúdo que cola. A inteligência artificial ela já foi treinada para entender como o nosso algoritmo funciona hoje. Olha que legal. E o Instagram, ele muda. A cada momento ele tem novas atualizações. E a inteligência artificial entende isso. Então, se eu fosse hoje contadora, começaria dessa maneira. Pegaria quem é meu público-alvo, quem eu sou, do que eu gosto, e eu linkaria essas duas coisas. Porque, como vocês comentaram aqui, a gente não compra de empresa, a gente compra de pessoas. Hoje, eu trabalho numa startup como gestora de marketing. Eu trabalho B2B. Então, eu tenho uma comunicação bem mais difícil. Porque eu tenho que falar de uma empresa para outra empresa. Mas quando a gente é pessoa, tipo assim, somos nós, nosso rosto, é muito mais fácil de você conseguir alcançar muito mais pessoas. Principalmente porque elas se cativam por quem você é. Então, assim, eu sempre trouxe pro perfil da Fernanda isso. Fernanda é uma contadora descolada. Sim. Ela é toda tatuada. Sim. Ela tem gostos muito, muito peculiares. Ela é apaixonada por pistache. Então, vocês já viram, né, a saga do ovo de pistache dela nos stories. Então, assim, as pessoas gostam de assisti-la, sentem prazer nisso. E essas pessoas vão procurá-la. Porque a confiança, ela vem da empatia, ela vem da comoção, do afeto. Você sente afeto por uma empresa ou por uma marca e por isso você compra dela. Entendeu? Aqui em casa eu só compro biscoito se ele for Futurinho, que é uma marca muito conhecida aqui no Nordeste. Eu não como Treloso, eu só como Futurinho. Mas porque eu gostei, assim, tem uma memória afetiva da marca. Nem é porque é gostoso, entendeu? Então é assim que eu começaria Então é sobre hoje. isso. E os meus clientes, assim, é como se... Hoje em dia eu trabalho muito com contabilidade consultiva, né? Com humanização mesmo. Para mim, os meus clientes são meus parceiros e eu faço eles pensarem da mesma forma, porque assim, a contabilidade já é muito burocrática, né, gente? Então a gente ter ali um amigo que sabe tudo da sua vida, né? Porque a gente sabe o faturamento da pessoa, a gente tem uma intimidade ali com a pessoa. Então eu trago essa humanização justamente por causa disso, porque a contabilidade já é burocrática, né? Já é chatinha. Por que a gente, né, tem que ficar ainda
falando de forma assim. Não, e eu também sou dessa forma. Então eu trago a minha forma de ser junto com a minha forma de trabalhar. A gente fazendo dessa forma, a gente consegue construir um conteúdo saudável, leve. A gente faz sem nem pensar, sem nem perceber que a gente está fazendo conteúdo. E é isso que é o ideal, sabe? A gente transmitir ali também a nossa leveza do nosso dia a dia. Então, primeiro se conheça, conheça o seu público-alvo, veja ali como você pode construir tudo isso e principalmente estude, né? Estuda porque não é fácil mesmo, não. Existem algumas estratégias que são importantes, não é só sair fazendo. A gente tem que também estudar muito sobre a estratégia, para não sair fazendo besteira, Eu né? quero Não ser aleatório. quero aproveitar aqui a presença de. Eu vou usar um pouquinho de vocês aí. É que a Gabs entrou aqui depois, eu vou aproveitar um pouquinho dela aqui agora. Tem uma dúvida, Gabs. É Gabs, né? É, Perdão se eu Gabi É, ou esqueci o nome. Gabs, tanto faz. Gabi. Tem uma dúvida muito comum do contador e que talvez você possa ajudar. Eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas como eu disse, eu não sou profissional do marketing, mas eu queria pedir a sua opinião sobre, porque essa não é a dúvida minha, mas é a dúvida de muitas pessoas, inclusive, que pode ser que está assistindo essa live agora, mas essa live vai para o meu canal no YouTube e pode ser que alguém que está assistindo no YouTube, em algum momento aqui no Instagram também, vai compartilhar essa dúvida. Qual é a melhor opção para o contador iniciar um perfil do zero no Instagram? Usando a pessoa jurídica ou a pessoa física? Então, eu vou usar o meu nome pessoa física ou pessoa jurídica? Na sua opinião, como profissional do marketing, qual seria a melhor estratégia para esse início do Instagram aí? Sempre como pessoa física. Sempre. Sempre. Então, assim, por exemplo, a LPS ela é uma empresa. A gente tem isso no Instagram. Mas é a Fernanda que é o perfil. eu sou o Tem a rosto. Fernanda que já é. Por que a gente começa como pessoa física? Não significa que uma pessoa jurídica não vai ter sucesso. Quando a gente trabalha com B2B, startup, a gente tem que fazer dar certo mesmo assim. Uma prova disso é o Duolingo, que é um aplicativo que, assim, ele furou todas as bolhas de todos os universos. Mas, quando você vai começar como contador, você tem que começar como pessoa física. Então, assim, eu acho que você vai trazer a autoridade, o respeito, o afeto das pessoas. Começaria do zero. E aproveitando também o gancho, que tem muita pessoa que acha que para você começar, você precisa só gravar vídeo. Ó, tem duas verdades muito cruas sobre o marketing, sobre o Instagram especificamente. Hoje, Ai, obrigada, Flávia. Me chamou de maravilhosa, eu adoro. Então, assim, A hoje, no Eli também eu Instagram, quero agradecer. a Flávio, gente tem duas Marcinho, verdades também tudo aluno nosso aí. muito crua. O Reels, ele sempre vai funcionar melhor que post, que carrossel. Sempre, sempre. Não existe dúvidas de que ele vai funcionar melhor. Ele fura a bolha, o algoritmo leva para pessoas que pesquisaram coisas muito parecidas. Mas post também funciona. Os carrosséis, se eles são bem escritos, bem feitos, se você conta uma história legal, ele também funciona. Então você pode começar, por exemplo, comecei hoje o meu perfil do zero, quero falar sobre contabilidade. Se você não tem segurança para gravar vídeo, você começa com posts bem feitos, contando uma história legal. Eu gosto de fazer isso, E por contam exemplo, com um cliente. histórias, né, Gabi? Isso. Se a Bem Fernanda tiver legal. um cliente que ela ajudou a economizar 10 mil reais porque ela trocou alguma coisa ali da contabilidade dele. A gente conta essa história de uma maneira muito envolvente através de 4 cards. E aí a pessoa vai se conectar com aquilo. Mas respondendo a dúvida, sim, como pessoa física, eu acho que vai impactar muito mais do que você começar hoje como empresa. Eu acho que como pessoa você cativa e aí você constrói a sua empresa em cima disso. Mas Com olha, a qual era nossa a sua opinião que você fotinho, tinha não com formado? a Agora eu foto quero da saber. logo da empresa, com a nossa foto, né, gente? Ó, a minha opinião formada sobre isso, a resposta está no meu perfil. Eu não uso Tribo Contábil, não uso WCR, uso o meu nome. Mas Fiquei sabendo há pouco tempo existem. do nome da sua empresa. Oi? Eu fiquei sabendo há pouco tempo do nome da sua empresa. Para saber, Aí quase nem fala. eu, As pessoas conectam com o Wellington, não é com a empresa. E só que tem uma observação. Aí é uma coisa polêmica. Olha eu entrando na polêmica falando que eu não falaria de polêmica. Tem alguns casos que o nosso colega ele não pode aparecer. Às vezes por contrato, que ainda tem contrato com alguma empresa, ele ainda não pode usar ali a pessoa física dele, ele está na fase ainda ainda é SLT, tem contrato que impede ele de começar, ele está usando ali aí tudo bem.
São exceções, Ele não vai né? aparecer. Mas em regra Em geral, regra cara, geral. eu não acompanho nenhum perfil de pessoa jurídica, eu nem gosto. Se tiver uma ligação para mim de uma empresa, eu não quero nem falar. Agora, quando liga uma pessoa. Inclusive, vou fazer até uma coisa com vocês aqui. Quando vocês recebem aquelas ligações que você vê, tipo, claro, Tim, oi, você já desliga. Agora, quando aparece o nome de alguém, por mais que depois que você atende, você. A gente sente curiosidade, né? Se você não vai levar muito à frente, mas você tende a atender quando é uma pessoa física. Quando é uma jurídica, a gente já quer se livrar. Eu Sim. costumo dizer Exatamente. que nós, seres humanos, gostamos muito de comprar, mas não gostamos que ninguém venda nada pra gente. Então, se vem alguém, uma empresa me ligando, já quer me vender alguma coisa, eu não quero comprar. Só que a gente gosta de Sim. comprar, só que o cara quer vender algo que você naquele momento não está procurando. Gente, e é importante também a gente se desprender de seguidor. Né? Eu vejo muito contador falando, porque eu tenho pouquinho seguidor e tudo mais. Cara, você não precisa ter milhões de seguidores, Só sabe? O precisa que ter a o gente precisa certo. ter ali é estratégia, é constância, é ali quem está nos acompanhando. Você imagina, a gente ter 600 seguidores e a gente conseguir ali 500 clientes desses 600 seguidores. Olha que maravilhoso. Não precisa ter um monte. O que a gente precisa é a gente construir um perfil inteligente para a gente construir leads, para a gente transformar esses leads em clientes. Então, é a construção. E eu sempre falo sobre um estudo, né? Vou falar novamente sobre a importância de estudar ali a rede social em si, para você saber o que você está fazendo e não fazer nada de errado, assim, deixar aleatório, né? Isso é muito importante, né, Gabi? Ó, Com vou certeza. aproveitar aqui. A Simone também é nossa aluna. A Simone está aqui. Ela botou aqui, pessoal, ótima live e tudo mais. Gabi, pergunta para Gabi. Pergunta qual é a rede social que você mais gosta ou indica. Eu adoro o LinkedIn, que ela usa aqui como ferramenta empresarial. Tá. Hoje eu trabalho com uma estratégia de multicanais que é o seguinte: o Instagram você vai vender, no LinkedIn você vai se relacionar, no YouTube você vai ensinar e no TikTok você vai entreter. Tudo isso vende. Todas essas ferramentas vendem. Mas você está começando hoje, por exemplo, eu quero construir o meu império, o meu nome como contadora. O Instagram, você tem que começar por ele, porque ele é o rosto das pessoas. O LinkedIn, ele é fantástico, continue nele. Lá você constrói relacionamentos duradouros e frutíferos. São pessoas que você vai se conectar ali, que você vai compartilhar um post com ela, que você vai comentar a sua opinião, que ela vai te conhecer, conhecer o seu trabalho e ela vai lembrar de você. Então, o LinkedIn eu usaria também para captação de clientes, com certeza, mas para manter esse relacionamento. Eu uso para manter relacionamento, porque se um dia eu precisar de uma vaga em qualquer área do marketing, eu tenho pessoas que eu conheci no LinkedIn que podem me indicar. Então, assim, eu me relaciono pelo LinkedIn. No Instagram, eu vendo. Eu crio conteúdo com o objetivo de venda. No YouTube, eu ensino. E aí, como você viu, a própria Fernanda te conheceu no YouTube para aprender como abrir a empresa dela e virou sua aluna. Então, lá você ensina com o objetivo de trazer. A gente chama isso de marketing de conteúdo. Que a gente ensina e aí, quando você lembrar e precisar de alguém, você me procura. E aí, basicamente isso. E Threads? É Threads que fala? Eu... Threads. E aí, Threads. o Threads hoje, ele é basicamente um X, né? Ele é um lugar lá que você consegue, o algoritmo funciona muito bem lá. Você pedir assim, às vezes as pessoas comentam lá, me conecte com pessoas tal, tal, Eu tal. achei E aí várias pessoas incrível o comentam. algoritmo de lá. Você já usou, Wellington? Ele é Uhum. maravilhoso. O Eu algoritmo de lá achei é muito bom. Você incrível. posta no Instagram, ele já vai para lá. Sim, mas assim, eu interagi bastante tempo lá e, gente, eu consegui uns clientes lá, viu? E Ele funciona muito veio. bem. A gente consegue se conectar com pessoas que precisam de contabilidade, aparece no nosso vídeo, a gente tem a oportunidade de se conectar com essa pessoa. Eu achei incrível também. Só que assim, é o seguinte, gente, a gente também não pode se perder em um monte de rede social. Né? Eu sou muito dessa linha também, assim. Para a gente construir uma linha boa, formada, e principalmente quando a gente está no início, né, a gente vai escolher uma, né? Isso. Escolhe uma e foca em uma, né? Com o tempo você vai desconstruindo isso
e aí você vai indo para outras. Eu acho importante dizer isso, né, gente? Porque aí a gente está falando de um monte de rede social aqui, a pessoa vai, ai não, então eu vou criar um perfil em outras também. Eu acho importante a gente construir autoridade em uma. Construiu, tá sólido. Aí a gente vai procurando outra e assim vai, sabe? O Eu acho bacana que muito você está importante falando, falar porque tempo. talvez a gente nem vai ter tempo de dar conta de cuidar de tudo. Exatamente, É, porque ainda tem os clientes, gente. A nossa profissão é muito burocrática. A e gente ainda tem que lidar com rede social. eu colocando aí a cereja no bolo da pergunta da Simone, qual a melhor rede social? Eu acredito que a melhor é aquela que funciona para você. Às Exatamente. vezes o que Com certeza. funciona para mim no Instagram não vai funcionar para você, mas funciona para você, por exemplo, no YouTube. Você TikTok, vai. gente, é uma polêmica. TikTok, tem, É uma tem gente que arrebenta polêmica, no TikTok, assim. e vai. E tem gente que fala que o TikTok dá super certo. Os contadores estão arrasando lá. Eu já sou o tipo de pessoa que eu ainda não abri a minha mente para TikTok. Mas quem sabe, né? Não, eu acredito que tem, assim, espaço no TikTok, tem espaço no Instagram. Se você tem como, assim, o cenário ideal, se você tiver a possibilidade de estar em todas, Sim, é o o melhor ideal. cenário. Se não tem condições de estar em todas, esteja naquela que é melhor para você. Ou naquela que. Qual que seria o melhor para mim? Aqui já deu algum resultado. Sim, sim. Se alguém já conectou com você no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, porque é interessante falar, o WhatsApp é uma rede social. O status do WhatsApp é uma rede, tem gente que esquece, mas é uma rede social. Tem uma aluna que eu não esqueço disso, cara. Eu mandei ela fazer um post lá, a gente estava conversando sobre legalização, ela fez um post, colocou no grupo do condomínio dela, fechou 2 legalizações de empresa no grupo do condomínio. Olha isso. Então, assim, o WhatsApp é, galera, uma rede social. Talvez você participe de vários grupos aí e não utilize esses grupos como uma ferramenta de divulgação do seu trabalho. As pessoas vê o que você põe no seu status. Aí você coloca lá qualquer coisa no seu status, você vai, depois no final do dia você bota lá a visualização do status do WhatsApp. Tem gente vendo aquilo lá. Se tem Com gente certeza. O vendo, que funciona muito bem também são as comunidades que a gente tem agora no WhatsApp. Você tem como criar comunidades, não só grupos. Você pode criar uma comunidade e subgrupos dentro dela, que é muito interessante para quem está começando a construir uma cartela de clientes. Você convidar esses clientes para participarem dessa comunidade e você nutri-los Olha com que conteúdos muito legal. bacanas sobre a área. Você vai mandar todo dia ali um conteúdo sobre a área de contabilidade, sobre a área dele, sobre o negócio dele, sobre como anda o negócio dele em 2025. Então você vai nutrindo essa comunidade e aí você para de ter cliente. Você começa a construir comunidade, que hoje é o que funciona. Tanto Nossa, é que o funciona Wellington tem a muito. tribo, que é literalmente uma comunidade de alunos. É muito boa, Então, né? Essa palavra, tribo. ó, o isso. Márcio aqui é mais um da tribo Márcio. Ó, O eu vou, Márcio. eu vou pegar aqui, eu vou aproveitar a Gabi, O Márcio virou porque meu colega também. como é uma colega do marketing que pode agregar e somar muito na. Eu vou pegar as dúvidas que me vêm à cabeça da galera que vem aqui para mim. Pode jogar. Como que você poderia dar uma ajuda para aquela pessoa? A Fernanda já falou um pouco sobre isso, mas vamos botar mais uma cereja no bolo aí, a sua opinião Uma também. A Fernanda já falou sobre profissional, isso. né? Nada que uma Eu profissional, pelo falo amor de Deus. para os meus alunos, cara, grava vídeo, faz vídeo. E aí tem uma galera que aqui, inclusive tá aqui. Eu não vou nem falar o nome da Simone. Que não faz por vergonha. Como que, na qualidade de profissional dessa área, poderia orientar ou ajudar essa pessoa que tem vergonha de aparecer? Hoje, eu tenho uma agência chamada No Topo. E a gente trabalha com modelo de consultoria. Nela, o que eu ensino? Você, primeiro, vai fazer exercícios muito práticos que, eu posso até depois, gente, botar para o Wellington botar nos stories dele. São exercícios que eu aprendi da faculdade, que são de teatro. Por incrível que pareça, são exercícios vindos da atuação de teatro. Que você tem exercício para oratória, exercício para posicionamento na frente das câmeras. E muito importante, uma coisa que eu pego muito no pé da Fernanda, é que grave com a câmera de trás. É, eu falei Sim. da câmera, viu? Não só Porque pela isso fica fixou na minha cabeça. Não só pela qualidade, mas porque você não se vê. E aí você É. consegue fluir muito melhor. E a coisa mais importante de todas, que não é nenhum ensinamento do marketing, é assim, ninguém liga. Gente, juro, assim, a gente se dá muita importância. A gente fala, fulano vai falar de mim, porque ciclano vai falar, porque... Gente, ninguém liga. Tá todo mundo vivendo suas vidas, assim. Então, assim, faz.
Porque daqui a 10 anos você vai se arrepender de não ter feito. Só Então, a melhor faz. estratégia para você começar hoje, começa com vídeos que você não precisa falar, por exemplo. A Fernanda já fez alguns modelos desses no Instagram dela. Você grava um Aham. take de você trabalhando e aí você coloca só uma música e o seu tema. Você grava um take de você correndo, porque hoje todo mundo corre, né? E aí você grava um take seu correndo, você grava um take seu fazendo qualquer coisa do seu dia. E aí E você se não coloca uma música. souber, ó, se não souber e não tiver dinheiro para contratar uma maravilhosa como a Gabi, tem a IA. A IA hoje em dia, gente, é a nossa melhor funcionário. Procura, bota lá. Maravilhosa. Como que eu Exatamente. construo esse vídeo? Nananã, qual aplicativo eu uso? Tem tudo. E de graça. Você Não E sabe que precisa tem outra, pagar muita R$ 100 gente, de IA, não. outro vocês ponto já muito compartilharam importante. comigo. Pode, Não pode, gravem, desculpa, pode, não pode, pode continuar. gravem textos inteiros. Separe o máximo de takes que você conseguir. Se você vai gravar um roteiro, você preparou, quero falar disso na minha rede social. Você não vai pegar aquele texto e você vai ficar: oi, bom dia, meu nome é Cláudia. Você vai repartir ele no máximo de takes que você conseguir. Então, você vai gravar por frases, entendeu? Então, você grava o gancho, parou. Aí eu gravo mais uma parte, pausei. Gravo outra, pausei. Quando a gente junta na edição, fica dinâmico, atrativo, conecta, retém, que é o mais importante aqui do Instagram, que é reter. A pessoa tem que assistir até o final pro seu vídeo dar certo. Então, assim, grave por takes. Que Funciona dica muito bem. fantástica, hein? Ó, inclusive, depois bota lá que eu vou botar nos stories lá a dica que você eu nem me lembrei. Eu sei que você falou alguma coisa que vai botar nos stories, eu vou colocar Vou lá. Manda pra mim. passar os exercícios para dicção. Eu vou colocar lá e coloco o seu arroba lá. Uma coisa que eu coloquei aqui, o objetivo também, gente, a Yala não substitui a gente. Ela Ah, é. agrega, ela Tem soma. essa Com polêmica, né? certeza. Não, é Ela para não vai substituir. Esse dia até ajudar, falaram gente. assim, É a uma IA vai ferramenta para substituir o ajudar. contador, É. vai substituir aquele que está acomodado, que não trabalha, que não estuda, que não... Mas se você pegar uma ferramenta poderosa como essa, como uma coisa que vai potencializar o seu trabalho, que vai te ajudar, cara, aí é fantástico. Aí Sim. é. E Eu uso olha, para me ajudar nas minhas coisas. Em hipótese alguma, a IA ela vai substituir a gente, porque a gente tem ali a consulta, né? A gente tem ali a forma humana de tratar o cliente, que nunca uma IA vai fazer, gente. A gente tem que tratar a IA como uma boa, como que eu posso dizer assim? É uma boa auxiliar para mim. Quando eu não sei mesmo o que fazer ali de alguma coisa do dia a dia, eu vou lá e pergunto. Mas assim, tem vezes que também não funciona, não. Mas hoje em dia é uma ferramenta muito legal, assim, para te ajudar nessa questão de, por exemplo, se você não tiver dinheiro com social media, né? Procura ali algum passo a passo de um vídeo e faz o vídeo mesmo você. ela vai agregar muito, mas, por exemplo, a gente falou muito aqui, a Fernanda falou de postar na academia, postar os stories, Pedro, até aquela, meu até melhor aquela coisa amigo. de colocar nos seus stories ali o seu dia a dia, que as pessoas, a Gabi até falou que você tem muito engajamento, mas por que isso? Tem a humanização. As pessoas se conectaram com você. Ainda mais, Exatamente. você pode até pegar um texto da IA, mas se você falar, eu vou me conectar com o que você está falando, o seu timbre de voz, Sim, o seu rosto, você falando. Às vezes, eu vou pegar a mesma coisa que você está falando e a Gabi gravar, não vai ficar tão bom. sim. O mesmo O, Exatamente. conteúdo. o Pedro, minha melhor amiga, até desabafar. Terapia, Gente, faz terapia, converso horas com a IA maravilhosa. faz terapia. Flávio, obrigada. Ele tá adorando a nossa live. Obrigada. O Flávio também, o Flávio já fez live com o Flávio aqui. O Flávio tem uma história de vida de superação fantástica, superou um câncer e hoje Olha, abriu mão do escritório, hoje voltou a ter o escritório dele, é o nosso aluno lá na Trio também, é muito bacana, muito legal. Bom, deixa eu ver o que mais que eu queria falar aqui. A Fernanda falou sobre a bio, falou sobre. Agora eu queria aproveitar aqui a Gabi também, para a gente falar de tipos de formatos. Já que você já até deu É que eu botei aqui na minha pauta que a gente ia falar sobre isso, mas você já até. Mas agora a gente vai dar uma pincelada melhor. Tipos de formatos de conteúdos para contadores que pode ser utilizado. Vamos falar de Instagram, basicamente agora. Quais os tipos de conteúdos que o contador pode utilizar, aprofundando um pouco mais, você falou de takes, gravar em frase e tudo mais, mas para aquela galera que tá zero,
que vai iniciar agora, vai gravar o primeiro vídeo ou o post estático lá? Quais os melhores formatos para a gente poder ajudar aí quem está começando? Eu sempre indico que a gente comece com conteúdos educativos. Se você não sabe como vender, eduque. Você sabe educar, porque a sua profissão você a domina. Então, qual formato eu usaria hoje? Eu usaria o formato que você usou um tempinho atrás, que é o formato de usar dois personagens, onde um fala com o outro. E aí você está educando o outro você. Funciona muito bem. Você está interpretando, você não tem que olhar diretamente para a câmera. Você pode se caracterizar de uma forma que não é você. Você pode trazer um texto diferente. Então, assim, é um formato que funciona muito bem e que eu começaria por ele hoje. Se eu fosse começar, eu começaria por ele fazendo conteúdo de educação. Eu educaria De o meu forma personagem, criativa, sendo né, Gabi? que na verdade eu estou educando o meu cliente e o meu possível cliente. É um formato que funciona muito bem, principalmente para quem está começando. Beleza. É, vamos aproveitar aqui. Vamos aproveitar a Gabi. Eu, eu tenho, assim, eu tenho da minha mente aqui uma ideia de roteiro. Quando eu vou fazer um conteúdo, um vídeo, a ideia é trazer uma informação ou compartilhar um conhecimento, né? Dentro desse conhecimento, aí a gente pode trazer uma informação, um conhecimento, ou às vezes um resultado. Por exemplo, eu posso falar aqui, eu estou falando com a minha aluna Fernanda, que entrou na tribo contábil, ela tinha medo de legalizar uma empresa, aprendeu a legalizar, olha só onde ela chegou hoje. Quer aprender o que a Fernanda fez? Eu ensino você também. Alguma coisa do tipo, enfim, estou falando aqui da mente. Uma estrutura simples de roteiro para quem quer iniciar um conteúdo. Assim, uma estrutura não maluca igual a minha aqui, mas mais profissional. Pronto. Você tem que ter gancho, desenvolvimento e uma CTA. O gancho, ele tem que ser uma frase de no máximo 5 segundos, onde você vai reter e você vai trazer quem te interessa. Então, o seu gancho, ele pode ser uma linkagem com algo que você gosta. O seu gancho pode ser uma polêmica do momento. O seu gancho pode ser algum famoso, como, por exemplo, muita gente faz gancho com político. Funciona muito bem. Mas, assim, um gancho. E esse gancho, Gabi, como que eu escrevo esse gancho? Você vai lá no chat GPT, o nosso amado, né? Se você não quiser contratar no topo, minha agência maravilhosa, você vai lá no chat GPT e você vai colocar o seguinte: me dê 5 ganchos virais para... E aí você vai colocar seu nicho. Sou contador especializado nisso, nisso e naquilo. Ele vai te dar várias opções. Você vai escolher e você vai ver. Isso aqui dá para falar em 5 segundos? Se der, é esse. Isso aqui atrai quem eu quero? Se for, é ele. O desenvolvimento é você vai destrinchar o seu conteúdo em, no máximo, 30 a 40 segundos. Porque para quem está começando, vídeos longos não funcionam tão bem. Então não grave um vídeo de 2 minutos, de 3 minutos, sabe? 1 minuto, 1 minuto e meio é o suficiente. E depois a sua CTA. Que a sua CTA não precisa ser para vender, tá? Você pode... A CTA ela é uma chamada para ação. Você tem que guiar a pessoa que está assistindo o seu vídeo. Então, se ela passou pelo desenvolvimento, se ela ficou até o final, você tem que dizer o que ela tem que fazer agora. Porque uma coisa que funciona muito bem. Se você chegou até aqui e você quer descobrir como fazer isso, 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 comenta aqui embaixo, quero que eu vou te chamar agora. Então, assim, funciona muito bem. Isso é um exemplo de CTA. E aí você também pode colocar no nosso querido ChatGPT. Dá pra construir um roteirinho pra falar também. Isso, exatamente. Eu gosto de fazer no máximo 10 takes. Porque 10 takes de trechos curtos não vai dar 2 minutos, vai dar 1 minuto e 10, 1 minuto e meio. Então aquilo funciona muito bem. São roteiros muito práticos que você pode construir baseado naquilo que você quer falar. E mais importante de tudo, você não precisa decorar exatamente o que está escrito ali. Se você quiser adaptar do seu jeito, tá tudo bem também. Fica mais fluido, mais natural e você consegue, assim, desenrolar o vídeo de uma forma bem mais tranquila. E outra coisa que eu Pode queria iniciar perguntar... assim, por exemplo, isso acontece se... Aí a gente monta ali uma narrativa. Ou o que ninguém sabe sobre tal assunto. E aí, tipo assim, você chama a pessoa pra
falar, para entender ali o que você vai falar, o que ninguém sabe. A pessoa gera curiosidade, né? Exato. Sobre o Na Instagram, verdade, tem mais no uma pergunta fundo, aqui no final para é isso, profissional, gerar hein? curiosidade. Mande, 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 mande. Vamos lá, vamos aproveitar aqui, né? Não é todo dia que a gente tem a Gabi aqui para aproveitar. Então vamos lá. Eu tenho visto, inclusive muitas pessoas começam a me seguir, eu volto lá e vejo o perfil, e vejo que é contador e tal, mas aí eu vejo que eu uso o Instagram como uma vitrine, eu vejo que o cara tá lá, tá perfil privado. Tudo bem, você pode ter um pessoal, mas se você usa como profissional, como contador, tem que estar aberto, é uma loja, uma vitrine, tem que estar, o Sim. produto tem que estar exposto aberto. Falando dentro dessa loja Instagram, vamos dizer assim, a vitrine principal ali, ou digamos o letreiro dessa loja, que é a bio, que não pode faltar numa bio de um contador. Pronto. Primeiro de tudo, a bio, ela é constituída por poucas frases e muita prova. Ou seja, você tem que falar. Primeiro de tudo, você vai colocar no que você é especialista. A Fernanda, especialista em regularização do CNPJ. Depois, você vai colocar uma prova social. Por exemplo, mais de 1.000 clientes atendidos. Mais de 1.000 contadores formados pelo meu método. E depois, você vai colocar uma frase que seja sua, seja única. Por exemplo, a minha agência a gente tem, é você com a gente, é você no topo. Essa é a terceira frase da nossa bio. E depois você vai colocar o seu link e a sua CTA. Ou seja, se você quiser fazer uma CTA maior, por exemplo, se você quer descobrir como faturar 10 mil reais até o final do mês, vou dar um exemplo que eu trabalhei muito com e-commerce e tinha muito isso. Se você quer faturar 10 mil reais até o final do mês, clica nesse link aqui. E aí você vai colocar o link. Se você não quiser fazer uma CTA grande, se você quiser colocar assim, ó, só contato, não tem problema também não. Se você construir o resto de forma assertiva. Não usar muito emoji. Se usou emoji na primeira frase, não usa no resto. Você está poluindo a bio. Vai ficar parecendo que você estava querendo enfeitar muito. Outra coisa, muito cuidado, gente, com a ortografia na bio. Isso aí, assim, isso é uma coisa que muitas pessoas não prestam atenção. Mas um erro de ortografia na sua biografia do Instagram, ela é um tiro no pé. É mesmo? Você precisa estar com ela impecável, perfeita, assertiva, objetiva. O que você faz, no que você é especialista, prova social, o que move você e o seu link para entrar em contato. Eu faria a bio perfeita dessa maneira. Cara, top. Assim, eu tô falando aqui porque eu vejo isso. Uma outra, vamos aproveitar aqui, vai vindo coisa. As pessoas, eu falei, eu te elogiei porque eu vi logo no comecinho o MKT ali. E contador deve ou não deve botar o contador? Com Parece óbvio essa pergunta, certeza. mas não colocam. Com certeza. Ou você coloca contador, ou você usa a palavra contabilidade. Um dos dois. Você tem que ter no seu arrobazinho do Instagram o que você é. Que assim, o arroba, ele é muito. Até quando você tá repostando alguma coisa. Por exemplo, se a Fernanda tivesse repostado aquele aviso da live e não tivesse o contador no seu nome, eu ia achar que você estava fazendo uma reunião, uma live com a Fernanda e que você era do marketing. Ou que você era alguma coisa voltada para isso. Eu jamais ia imaginar que você era contador. E olha que Porque a gente curioso, até para você conhecer pessoas de fora, eu já conheci pessoas aleatórias na rua, que aí eu falo o meu Instagram, descobrem que eu sou contadora e vem um network assim, automático. Caramba, Exatamente. você é contadora, menina, mentira, eu tô precisando de um contador. Aí já começa o assunto. Olha como Teve uma que é menina que eu fiz um potente. trabalho. Teve uma menina que eu fiz um trabalho há um tempo atrás que eu comentei numa publicação do Instagram, que era uma publicação meio polêmicazinha. Eu fui lá botar minha opinião. Eu nem trabalhava abertamente com marketing, mas a gente tinha o marketing no meu arroba. E aí essa menina, ela entrou nessa mesma publicação, que era de uma página de fofoca, e aí ela viu o meu arroba, ela entrou, ela gostou do meu conteúdo e ela disse: olha, você me cobra quanto para fazer 10 roteiros para mim? Tipo, do nada essa menina chegou pra mim, ela me Importante, como é viu numa potente, né? publicação de um site de fofoca. Então, assim, o seu arroba, ele é muito importante. Por isso, não coloque coisas que fiquem difíceis de ler, pelo amor de Deus, gente. Não coloque 000, 222. Tipo, Laura.fk. Gente, não faz isso. Se não tem como você colocar seu nome, preenche com
um arroba, com underline, com um ponto. Mas tenta de todas as formas colocar o seu nome e a sua profissão. Não coloque Ó, palavras difíceis de ler, as pessoas não vão prestar atenção. eu tô usando e abusando aqui da Gabi, porque até pedi desculpa pra Fernanda, não é tô deixando a Fernanda de segundo plano, não. É Não, porque mas entrou aqui eu já falei a. pra caramba, ela veio aqui pra me complementar e ela é a melhor pessoa mesmo pra falar. Ela é do meu marketing. Então, se vocês gostaram do meu marketing, vão entrar no meu perfil, vão gostar. É muito da construção dela comigo, né? Somos nós duas. Então é legal esse conjunto, esse trio que a gente está fazendo aqui. Isso é bacana. Esse bate-papo aqui está sendo bem proveitoso, porque eu tenho certeza que tem Incrível! muita gente que está tirando proveito aqui. Muito Tem uma pessoa que valioso. Com não tá, não certeza. tá, não tá na live aqui, não tá, mas está contribuindo pra caramba aqui, que é o Pedro, cara. O Pedro tá botando um Pedro. monte de coisa. Inclusive, se quiser aparecer aí, Pedro, pode apertar no maisinho que a gente deixa o Pedro. O Pedro é um contador. Ah, o Pedro é maravilhoso. Eu sou suspeita, assim. Está aqui Um dos melhores aí do para Simples somar. Nacional. Eu sou do. Cara, somou pra gente, a gente tá indo junto. É uma coisa que eu queria falar com vocês. Primeiro é gratidão, né, pelo tempo de vocês. A gente sabe que o tempo de cada um de nós aqui é bem, bem raro, bem difícil. E a gente parar, dedicar, a gente tá aqui 1 hora mais ou menos, ou até mais, sei lá, para por generosidade, de contribuir, trazer a nossa experiência, o que a gente vive no nosso campo, por pessoas que, sabe, às vezes está buscando uma palavra. Às vezes o cara tá desistindo de postar na rede social, tá lá, não tá dando certo para mim. É, cara, e aí você vê a Gabi falando que, cara, se você só tem um celular, começa com celular, sabe? E a gente tá aqui por generosidade, compartilhando e ajudando. Então, assim, quero agradecer, porque essa generosidade é uma coisa que a gente não encontra sempre, né? As pessoas, hoje em dia, principalmente na contabilidade, acho que tem muitas disso, sabia? As pessoas relatam para mim que não tem ninguém compartilhando, não tem ninguém ajudando. Quando a gente pergunta a alguém, principalmente, aí fica uma crítica para quem é mais antigo, a geração mais antiga. Não é todos, existe, claro, toda regra existe as exceções, mas que não gosta de compartilhar. Às vezes um colega faz uma pergunta, não responde. Graças a Deus, na nossa tribo, a gente tem uma. O Flávio é um cara que está sempre contribuindo lá na tribo, sempre ajudando. A gente tem a filosofia do compartilhamento, onde todo mundo se ajuda. Então, assim, quando a gente para, tira 1 hora do nosso tempo, onde a gente poderia estar, a Fernanda poderia estar com o filho dela, a Gabi poderia estar, enfim, com a vida dela O lá, eu filhinho poderia estar fazendo aqui dela minhas também. declarações. E eu aqui fazendo. Eu tô aqui mexendo com contabilidade, ó. Tô falando com vocês aqui, ó. Parei aqui, tô aqui fechando balanço, fechando balanço. E eu poderia estar, enfim, a gente para 1 hora do nosso tempo aqui para dedicar-se a contribuir, a compartilhar. Isso é generosidade. Eu queria agradecer vocês pelo tempo de vocês, pelo tempo que a gente passou aqui para ajudar os nossos colegas que estão aqui. E quem Muito quiser obrigada, seguir gente, pela aqui a oportunidade. Fernanda, tá aqui o perfil da Fernanda. Quem quiser seguir a Gabi, tá aqui também, precisar de uma social media, tá aqui. E quem não segue ainda o Wellington Ribeiro, também tá aí. Todo mundo pode seguir a gente. Aproveitar aí, é, deixar aí para vocês deixarem as considerações finais. Enfim, se tiver alguma observação sobre tudo que a gente falou aqui também, podem falar. Olha, eu quero agradecer imensamente, sempre, né? É uma honra ter um convite seu, que é o meu mentor desde o início. Eu tenho uma eterna gratidão, você sabe disso. Então, falou de Wellington para mim é uma honra gigante. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por reconhecer assim que eu tô crescendo em relação a isso. Isso é bom para mim, isso é bom para Gabi, que eu até trouxe, né, um feedback. Mas no início eu não tinha Gabi, né? Então é importante falar isso também, porque a gente constrói muito o nosso perfil e a gente ainda, quem está iniciando, bom, se vocês forem mais lá para baixo no meu feed, gente, eu fui na cara e na coragem, eu mesma fazendo meus posts e tudo mais. Hoje em dia a gente tem ali a inteligência artificial para ajudar, a gente tem profissionais bons de social media, mas a gente também consegue fazer sozinho no início e não é
nenhuma. Não é assim, nenhum bicho de sete cabeças, é mais a gente estruturar, a gente organizar, a gente estudar aquilo ali. Então, assim, eu quero muito agradecer por essa oportunidade, principalmente trazer a Gabi aqui também para falar, para complementar. Ela vai falar aqui também. Mas eu quero muito te agradecer, Wellington, porque sempre é muito incrível aqui os nossos encontros, viu? Eu que Obrigada. agradeço. Obrigada, gente, pela oportunidade. Wellington, foi um prazer tão grande conhecer você. Pode cair a qualquer momento aqui minha rede, que meu celular tá descarregando, mas muito obrigada. Se você ainda não me segue, não segue a No Topo, vocês que estão aqui, sigam. É um projeto que eu tirei, assim, de um sonho do meu coração, que eu venho trabalhando arduamente para que dê certo, para que seja abençoado, porque eu acredito que a internet ela pode mudar a vida e a realidade das pessoas. Então, se hoje você tem um celular e o seu conhecimento, comece com um celular e o seu conhecimento e vai dar muito certo. Principalmente se você continuar e tiver persistência nisso. E claro, se vocês Pedro, precisarem de o uma Pedro, vamos pro consultoria, CRCRJ se e pro vocês Sescom. precisarem de orientação, vai ser um prazer enorme, né? A minha agência ela é um sonho que está começando, então eu quero ajudar outros sonhos a começarem também. Então, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, que participou. Wellington, muito obrigada pela oportunidade. Você é um ser humano maravilhoso, viu? Foi um prazer conhecer. E, gente, a Fernanda, ela é incrível. Ela é aquele tipo de cliente que você sonha em ter, entendeu? Então, assim, maravilhosa. Te amo muito, viu, Nanda? Você é uma pessoa É, eu muito sou importante pra mim. Além apaixonada por ela, de gente. É. cliente, minha amiga, que eu amo de todo o meu coração. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Coisa boa quando o cliente vira amigo, né? Aí que é quando Mas era ultrapassa a até barreira. antes. Era até antes, era até antes. Ultrapassa a barreira É profissional e vira verdade. amigo. Eu tenho agradecer também o Pedro. O Pedro participou bastante aqui da live, com bastante informação importante. Falou aqui dos. Vamos pro CRC. Você sabe que quando eu morava no Rio de Janeiro, eu usei e abusei do CRC, cara. Quando eu comecei na contabilidade, eu fazia. Hoje, a gente tem acesso à informação via internet. Antigamente, quando eu comecei na contabilidade, eu fazia cursos presenciais no CRC. O meu último ano no Rio de Janeiro, eu fui conselheiro do CRC. Fui conselheiro na gestão do presidente Samir, eu fui conselheiro. Hoje, por questões de agenda, e eu não moro mais no Rio de Janeiro, fica complicado, mas assim, eu reforço aqui o convite para quem pode ir. E outra coisa, façam os cursos do CRC, que são muitos bons, os cursos do CRC. E outra coisa, vou afirmar aqui, tem contador que trabalha em casa e às vezes não tem como atender um cliente em casa. O CRC-RJ hoje disponibiliza um local, uma sala no centro do Rio de Janeiro que você pode atender, atender os seus clientes lá. Então, Isso aí eu assim, não sabia, não, olha. tem uma sala lá no CRC, lá no centro, com internet. Claro, você vai entrar em contato, vai agendar o horário, você vai Sim. poder atender o seu cliente Olha que lá. legal. Isso daí, cara, foi uma das coisas. Inclusive, eu tenho até foto do dia que inaugurou essa sala. Eu, Janaína, presidente Samir, o meu querido, saudoso Jorge Mansur, a Tuane, a gente estava lá na inauguração. Naquele momento eu ainda era conselheiro no CRCRJ, depois eu vim para São Paulo, ficou mais difícil acompanhar lá. Mas eu sempre na torcida aí, e torço para o pessoal, cara, usarem, porque aquilo lá é nosso. Então, assim, usem mesmo. Comissão. Eu não sei, a Tânia já me conhece. Comissão de quê? Faz tanto tempo isso, já tem uns 4, 5 anos que eu não lembro mais o que que eu era. Enfim, sei que eu contribuía lá também, eu ajudava lá também. E assim, as pessoas não sabem disso, a maioria das pessoas não sabem disso. E às vezes um colega divulga, o CRC não faz nada pra gente. Cara, como o CRC não faz? Às vezes as pessoas não vão até o CRC ou não buscam informação e acham que o CRC não faz. Mas tem muitas coisas lá legais, cara. Tem cursos, você pode usar a sala lá de atendimento ao seu cliente. Cara, vou falar uma coisa aqui, vou compartilhar com vocês. Quando eu comecei, hoje a gente tem a IA, a gente tá falando da IA, a gente tem a internet aqui que nos ajuda. Quando eu comecei, era a época de pegar a tabloide da Coad, que eu não tinha, comecei o escritório, eu não tinha condições financeiras de ter uma consultoria naquela época. O que que eu fazia? O que que o CRC fazia? Na época não era nem na 1º de março, era na Avenida Presidente Vargas.
Eu ia até o CRC, aí eu pegava aquele trabalho da Quad semanal, aí você deixava sua carteirinha lá, você descia, tirava xerox, voltava lá, pegava minha Caramba! carteirinha, eu levava aquilo ali dentro do trem, aí da Central do Brasil até a Estação Paciência, onde eu morava, eu ia lendo aquilo Caraca! ali todinho. Era mais ou menos 1 hora e meia de trem e eu estudava tudo que eu precisava estudar dentro do trem com aqueles. Eu não sei como é que era o nome, a Coad ela tirava umas folha 4 com os trabalhos. Tipo assim, um dia eu pegava trabalho sobre folha de pagamento. Aí eu ia lendo tudo sobre folha de pagamento no No trem. Aí trem. no outro dia eu ia lá e pegava um sobre, sei lá, legalização de empresa. Aí pegava tudo lá. Sobre contabilidade, todos os. E eu ia lá e não... Você, por exemplo, hoje eu tenho aqui consultoria que é a Coad, que é a IOB, que é a Fiscodato, que é a Econete, tem várias, né? Hoje eu tenho condições de pagar, naquela época eu não tinha. Então eu tava começando o escritório, eu era na raça. E aí, cara, o que o CRC disponibilizava pra gente? Quem não tinha consultoria? Você poderia pegar aqueles trabalhos físicos, era PDF, você ia lá, tirava xerox daquilo, mas aí uma das formas era que você deixava a sua carteirinha de registro profissional, você descia, ia lá já tinha uma pessoa lá que tirava xerox para mim, que era a folha, quase um livro, era um e-book aquele negócio. Aí voltava lá em cima, subia, pegava e depois eu partia no trem. Eu ia de manhã, deixava tirando xerox, à tarde, na hora de ir embora, eu pegava e pegava, Wellington né? Raiz. É, cara, época de Supervia. Na época eu não sei nem se era Supervia ainda, cara. Eu sou da época que Supervia não tinha nem Não tinha ar-condicionado. Hoje ar-condicionado. era a galera ia com a janela aberta, porta aberta, enfim, era uma loucura. Hoje faz tempo até que eu não ando de transporte público, nem sei como é que funciona mais o transporte, principalmente do Rio de Janeiro. Mas aquela época era assim, era. Acho que a última vez que eu peguei transporte público no Rio de Janeiro foi uma das últimas vezes foi quando eu fui para o Maracanã. Fui ver o jogo do meu Mengão lá e aí a gente foi de trem. Foi de Acho que trem. trem, acho que foi a última vez. Também foi Um caos. muitos anos atrás. Eu nem lembro mais que ano que foi isso. Mas, cara, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo aí Muito obrigada a você, pelo nosso querido. bate-papo. Sempre muito E bom estar agradecer a todo aqui. mundo que participou, o Flávio, todo mundo que participou aqui da nossa conversa. Foi um prazerzaço falar com você, tá bom? Muito Um abração. obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.